De acordo com as Escrituras, podemos errar e até mesmo pecar, não apenas de forma direta e ativa, mas também de forma indireta e passiva. Isso é o que eu classifico de o perigo da cumplicidade. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Estou hoje em Seattle, nos Estados Unidos, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 5 e no verso 11, pelo Espírito de Deus nos adverte: e não sejam cúmplices nas obras infrutuosas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Aqui nós temos uma advertência dirigida aos cristãos sobre não ser cúmplice, sobre não ser coparticipante nas obras infrutíferas das trevas. Quando a palavra de Deus fala a respeito de não ser participante, não está apenas falando de não fazer as mesmas coisas, porque nós vemos, pelo contrário, tratem de reprová-las. Ou seja, a ideia de ser cúmplice aqui não é apenas aquele que fez o que é errado, mas é aquele que assiste alguém fazer o que é errado e não reprova, e não condena, e não expõe, e não denuncia. Ao longo das Escrituras, nós temos outros exemplos e textos bíblicos falando sobre a questão da cumplicidade. Mas antes de avançar, eu quero que a gente possa voltar no verso 6 de Efésios 5. O texto diz: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. E anteriormente ele fala de várias práticas pecaminosas, né? Ele diz no verso 3... do 3 ao 5, que a imoralidade sexual, toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. E depois de todas as advertências feitas contra essas práticas pecaminosas, então ele diz: não se deixe enganar com palavras vazias, porque há muita gente, infelizmente não só do lado de fora da igreja, mas até do lado de dentro, tentando defender muitas dessas práticas com um discurso de nada a ver. E a Bíblia está dizendo: não se deixe enganar. E diz: porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. E aí no verso 7 ele diz: portanto, não participem daquilo que eles fazem. Não participem das suas obras, e também não devemos participar do juízo anunciado sobre eles, caso os sigamos nas suas obras. Então ele diz, verso 8, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E é só depois disso, nesse contexto, que ele diz: não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Há muitas formas e maneiras pelas quais nós podemos entender no dia a dia o que é a cumplicidade e como devemos reprová-la. A primeira delas, mais do que uma reprovação verbal, diz respeito a um estilo de vida, a um estilo de conduta. Muitas vezes somos chamados e convidados por outros a nos envolvermos em práticas que talvez não cometeríamos, mas às vezes os acompanhamos, às vezes não denunciamos, às vezes não reprovamos, e eu e você precisamos de uma perspectiva maior do que é o perigo da cumplicidade em situações como essas. Ao longo das Escrituras nós temos várias advertências, inclusive exemplos práticos sobre isso. Uma outra advertência que merece ser considerada aqui está em Apocalipse, no capítulo 18, no verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Aqui Deus está falando a respeito de Babilônia. O verso seguinte, o 5, diz: porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Então, quando ele está dizendo, sai dela, povo meu, sai do meio de Babilônia, porque eu vou julgá-la, Deus diz, para que vocês não sejam cúmplices com os seus pecados.
se vocês simplesmente permanecem, né, não denunciando, não se posicionando de forma contrária, vocês estão aceitando, e a cumplicidade, ainda que não seja a prática direta, né, de um crime, do pecado na perspectiva espiritual, ela acaba sendo a prática indireta, por associação. E Deus está dizendo não só para não ser cúmplice nos pecados, mas Ele diz para que os flagelos, a ira, o juízo não caia sobre vocês. Além desses textos do Novo Testamento, nós temos textos no Antigo Testamento que também falam a respeito da cumplicidade. Em Levítico, no capítulo 5, por exemplo, no verso 1, a Escritura diz: se alguém pecar, o que sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará sua iniquidade. Nós não vivemos sozinhos. Deus nos criou para viver em comunidade. Isso significa que podemos afetar e influenciar o comportamento uns dos outros. A mesma Escritura que nos mostra a importância de pregar o Evangelho, chamar as pessoas à justiça e uma resposta a Deus, nos traz inúmeras advertências, né? O livro de Provérbios, por exemplo, está cheio delas, de como nós não podemos nos deixar ser seduzidos pelos pecadores e andar com eles, e seguimos nas mesmas práticas. Então nós precisamos entender que nessa vida em sociedade, nós somos afetados pelas decisões de indivíduos, acabamos sendo afetados como um todo. Por exemplo, o pecado de Acã não foi só o pecado de Acã, ele prejudicou toda a nação. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz que quando o membro sofre, todo o corpo sofre com ele. Quando princípios espirituais são quebrados por indivíduos, normalmente a comunidade acaba sendo afetada. É por isso que Deus estabeleceu parâmetros de justiça. Aquilo que é crime, por exemplo, precisa ser julgado, e quando alguém presencia isso e não denuncia, ela se torna cúmplice, legalmente falando, mas no plano espiritual também nos tornamos cúmplices no sentido de participar do pecado dessa pessoa. Então Deus está dizendo: levante a sua voz e denuncie. Muitas vezes é extremamente desconfortável você ter uma postura de reprovar aquilo que as trevas fazem. Eu me lembro ainda adolescente trabalhando num banco. Eu me lembro que eu atendi, né, uma ligação de um cliente, eu estava numa espécie de estágio, né, sendo treinado e preparado para cargos maiores, mas era ainda menor de idade. E eu lembro que eu passei uma ligação para o gerente principal da agência, dizendo: olha, fulano, que era o diretor, né, da empresa, que era o maior cliente do banco, ele quer falar com o senhor. E o gerente diz: diga que eu não estou. Eu falei: olha, eu não posso dizer isso. Primeiro, porque eu já falei que o senhor estava disponível, né? E segundo, eu não minto. Ele falou: garoto, você está me enfrentando? Eu falei: olha, eu não estou te enfrentando. Eu já disse que o senhor está e eu não minto em hipótese nenhuma. Então, se o senhor não quiser atender, o senhor vai ter que resolver isso de outra forma, vai ter que lidar com outra pessoa. Eu não vou fazer aquilo que o senhor está mandando eu fazer. Ele atendeu o telefone bravo e depois de ter atendido a ligação, ele vem até a minha mesa e diz: eu vou te botar no olho da rua, eu vou te mandar embora. Toda a agência vendo ele gritar comigo. Eu falei: olha, o senhor é o gerente, o senhor manda e o senhor é quem decide aqui. Eu só quero te pedir uma gentileza. Se o senhor for me mandar embora, se possível, faça constar na minha carta de demissão o motivo. Diga que foi por honestidade, porque eu vou precisar disso no próximo emprego e eu tenho certeza que lá alguém vai ter o bom senso de valorizar. E de repente ele ficou chocado com aquela declaração, né? Falou assim: não, eu estou de cabeça cheia, desculpa, tal. Mas a partir daquele dia mudou completamente a minha dinâmica de interação com todo mundo no trabalho. Eu dizia para eles: eu não vou negociar isso e não importa qual seja o preço. E quando você olha para as Escrituras, você vai ver pessoas como os amigos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego dizendo: a gente não se curva diante do ídolo, não importa o preço. Muitas vezes nós estamos negociando princípios e isso demonstra a nossa falta de fidelidade a Deus. Mas muitas vezes a gente diz: não, eu não estou fazendo. Mas quando nós não reprovamos, e eu não estou dizendo que você tem que sair por aí chacoalhando todo mundo, chamando de pecador, dizendo que a pessoa está indo para o inferno, mas na dinâmica de interação do dia a dia, quando circunstâncias de erro e pecado surgem, nós precisamos ter tanto uma conduta como um discurso de reprovação. E quando estamos diante de situações que obviamente envolvem, né, até questões
criminais. Nós não podemos simplesmente dizer, não, eu não quero ser testemunha. Eu tenho visto pessoas que já presenciaram acidentes e disseram, não, eu nem dei o meu nome porque isso é muito complicado. E às vezes eu olho para a pessoa e digo para ela, e se fosse com você? E se você precisasse do testemunho de alguém? Muitas vezes nós não pensamos nisso. Em Levítico 24, a Bíblia diz, se o povo da terra fechar os olhos para o que esse homem fez, ao entregar um dos seus filhos a Moloque e não o matar, então eu voltarei o meu rosto contra esse homem, contra a sua família, e eliminarei do meio do seu povo com todos os que seguem e se prostituem com Moloque. Deus havia estabelecido leis que envolviam até a execução de determinados pecados e crimes que eram praticados. O Senhor diz, e quem não denunciar, eu vou tratar como se fosse o próprio pecador, como se fosse o próprio criminoso. Em Lucas 11:48, Jesus diz, assim são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para ele. Jesus fala de uma conduta onde as pessoas eram tanto testemunhas como acabavam sendo pessoas que aprovavam com cumplicidade. Não fizeram aquilo, não se pronunciaram verbalmente favoráveis, mas o silêncio e a atitude de quem simplesmente não reprova se tornou cumplicidade. Em Romanos 11:32 a Bíblia diz, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Nós estamos diante de situações na nossa sociedade, leis tentando aprovar o aborto e uma série não apenas de crimes, mas de injustiça e violência à vida daqueles que não podem se defender em inúmeras áreas. Nós não podemos nos silenciar. Se fizermos isso, seremos cúmplices. Então, que você possa considerar isso na dinâmica da vida espiritual, do relacionamento social, em todas as perspectivas e fugir do perigo da cumplicidade. Reprove as obras das trevas pela sua conduta e por um posicionamento claro e firme.